O cafeeiro, então, para adicionar os macronutrientes cálcio e magnésio, nós fazemos a calagem. Para realizar a conta e a calagem propriamente dito, que é a distribuição do calcário na área, devemos... Olá a todos, meu nome é Kleber Macedo de Oliveira, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, Campus Agrícola Porto Grande, e hoje estamos em uma lavoura de café de montanha para discutirmos sobre a adubação do cafeeiro. Para se alcançar altas produtividades, o produtor deve estar atento a alguns tratos culturais, como por exemplo, o controle de plantas daninhas. Deve estar atento também ao controle de pragas, doenças e à adubação. A adubação, que discutiremos mais aprofundadamente hoje, ela é responsável só o custo do fertilizante entre 20% e 25% do custo da minha lavoura de café de montanha e valor aproximado em outras regiões cafeeiras. E por isso o produtor, juntamente com o técnico ou engenheiro agrônomo responsável pela lavoura, deve estar atento a alguns questionamentos, como por exemplo, quanto de fertilizante utilizar, quando aplicar o meu fertilizante, qual o fertilizante utilizar, a tecnologia, em quantas parcelas realizar essa adubação. E para iniciar um programa de recomendação de fertilizantes, esse programa ele inicia com a amostragem do solo. É através da amostra do solo que o produtor rural e o técnico ele terá uma certeza de quanto de fertilizante, quanto de nutriente esse solo dispõe para a minha planta. E quanto a planta ainda necessita de fornecer via fertilizante para que ela atinja uma alta produção. Por isso, é recomendado que se faça uma análise de solo anualmente, devido aos seus benefícios e a a importância dessa análise de solo. A amostra de solo ela deve ser realizada de uma forma representativa de toda a sua área, deve ser realizada na área onde você faz a adubação. No cafeeiro, ela é realizada na saia da planta, ou seja, nessa região onde tem maior concentração de folhas. Como mencionei anteriormente, a amostra de solo deve ser realizada de uma forma representativa, coletando várias áreas dentro do mesmo talhão. Essa amostra ela deve ser realizada na área de adubação, no cafeeiro então na área da projeção da copa, e essa amostra ela deve ser realizada em uma camada de 0 a 20 centímetros para a recomendação de adubos e calcário, e uma camada de 20 a 40 centímetros para uma recomendação de gessagem. Nesse caso, temos aqui um trado holandês e devemos lembrar que não é o equipamento que vai fazer e garantir a sua melhor qualidade da amostra, e sim a forma como ela foi coletada, a forma como ela foi distribuída dentro da sua área. Após a coleta da amostra de solo, você deve retirar de 20 a 30 amostras, colocar em um balde uma amostra representativa, e esta amostra que deve ser levada para o laboratório. Com isto, você terá o resultado de quanto de nutriente você tem no seu solo e quanto de nutriente você precisa adicionar com o seu fertilizante para atingir aquela sua produtividade esperada. Para desenvolver e completar o seu ciclo de vida, o cafeeiro necessita de 14 elementos, sendo eles os elementos divididos em macro e micronutrientes. Esses nutrientes são de igual importância para a cultura, só diferencia devido à quantidade requerida pela planta. O cafeeiro, então, para adicionar os macronutrientes cálcio e magnésio, nós fazemos a calagem. Para realizar a conta e a calagem propriamente dito, que é a distribuição do calcário na área, devemos ter de posse a análise química e física desse solo. O pH requerido pela cultura do café fica na faixa de 5,5 e 6,5 em água. Nessa faixa de pH, nós temos a maior disponibilidade e absorção de nutrientes pelo cafeeiro. Devemos lembrar que na cafeicultura de montanha, aonde estamos gravando, a calagem é a operação mais árdua para o produtor, porque temos que aplicar ali 2 a 3 toneladas de produto na linha do plantio. Esta aplicação, se utilizado um calcário com PRNT mais elevado, eu necessito de uma menor quantidade. Então é um menor esforço e, diminuindo o custo de mão de obra, eu compenso o custo do calcário. De posse da quantidade de calcário a ser aplicado, nós devemos fazer essa aplicação em superfície, no caso da cultura do cafeeiro já implantado, e esse calcário ele tem baixa deslocamento no perfil do solo. Então o efeito da adição do calcário ele vai ser observado nos primeiros 7 a 10 centímetros do solo. Por isso que no momento de implantação da minha lavoura, eu devo incorporar o calcário na cova ou
na linha de plantio, tornando possível com que eu coloque o calcário em grandes profundidades. Lembrando que o cafeeiro ele absorve boa parte dos seus nutrientes na camada superficial do solo e as raízes em profundidade são responsáveis por absorção de água e fixação. O calcário então aplicado na superfície do solo, na área da projeção da copa, ele irá disponibilizar cálcio, magnésio, vai também corrigir o pH do solo, tornar indisponível o alumínio, entre outros fatores. E ele deve ser realizado na época seca do ano, para que se possa, com o início da chuva, ocorrer a reação do calcário com o solo. A próxima etapa a ser realizada na cafeicultura de montanha é a distribuição do gesso. De posse da análise química do solo da camada de 20 a 40 centímetros, faremos a recomendação do gesso agrícola, e esse gesso agrícola ele tem como finalidade disponibilizar cálcio em profundidade e também disponibilizar enxofre e também carrear nutrientes da camada superficial para a camada subsuperficial, como é o caso do potássio. Devido a esse efeito de carreamento de nutrientes para a camada mais profunda do solo, é necessário que se faça uma gessagem de forma técnica com a amostra do solo da camada de 20 a 40, para que não ocorra o desbalanceamento nos nutrientes no solo. Esse gesso agrícola ele tornará possível que as raízes da planta se aprofundem e aí teremos um maior volume de solo explorado. Teremos um menor estresse hídrico da planta, já que as raízes em profundidade são responsáveis por absorção de água e fixação. Realizado a calagem, realizada a gessagem, agora devemos iniciar de fato com disponibilização do meu nutriente, do meu fertilizante. Lembrando que no calcário e no gesso nós já disponibilizamos alguns nutrientes, como é o caso do cálcio, magnésio e enxofre. O meu fertilizante, quando se fala em fertilização do cafeeiro, o produtor e o técnico já vem em mente o adubo formulado 25-20 ou 20-0-20. O fertilizante 25-20 foi e ainda tem sido muito utilizado como formulado para adubação do cafeeiro. Entretanto, devemos lembrar que a planta não só necessita dos nutrientes, mas necessita dos nutrientes em uma relação balanceada. O excesso de nutriente pode tornar indisponível um outro nutriente. Por isso, devemos realizar a amostra de solo e, com base no resultado dessa amostra de solo, com base no vigor, como formular uma recomendação de fertilizante baseado na quantidade do nutriente e no meu formulado mais adequado para aquela minha realidade. Com relação às épocas de aplicação do meu fertilizante, fala-se que o cafeeiro tem que ser adubado em 3 parcelas. Entretanto, quanto maior o número de parcelamento, maior será a absorção do nutriente pela planta. Porém, temos um fator limitante, que é a mão de obra e o custo com essa distribuição do meu fertilizante. Hoje já temos disponível no mercado adubos de liberação controlada, organominerais, são fertilizantes que têm como efeito diminuição do número de parcelas, com isso, redução do custo com essa operação. Deve-se levar em conta alguns critérios técnicos, qual é a fonte do meu nutriente, qual é a concentração do nutriente naquele fertilizante, para tomar a decisão em qual fertilizante eu devo utilizar. De posse então da minha amostra de solo, da minha produtividade esperada, o técnico então fará o cálculo para a quantidade de fertilizante a ser utilizado. Essa quantidade de fertilizante então ela deve ser parcelada em 4 a 5 parcelas, sendo que cada parcelamento deve ocorrer dentro do período chuvoso, entre outubro e março, dependendo da sua condição ambiental. E cada parcela deve se passar entre 45 e 50 dias. Feito a minha adubação, em momento oportuno, o produtor deve realizar a amostragem de folha. É a amostragem de folha que de fato vai possibilitar interpretar se o meu adubo feito, disponibilizado pela minha planta, se esse adubo foi recuperado pela planta. E qual será a nova recomendação de adubação para a última ou as 2 últimas parcelas. Essa amostra de folha ela é muito importante porque ela tornará possível um ajuste no seu programa de adubação, aumentando a dose de um nutriente, reduzindo, dependendo da necessidade da sua cultura.